Erro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Iniciamos mais um programa Ateus em Curitiba que Conversam. Tema de hoje, coexistência. É possível? Hoje estamos apresentando aqui eu, William Camargo, e ao meu lado Carolina De Conto, mais uma participação dela. E hoje vamos tentar desvendar, basicamente, coexistência. O que tem por trás dela? É possível? Citar exemplos de onde aconteceu quando for possível e decorrências, definições e afins. Bem, uma das motivações que suscitou esse tema foi o caso da nossa ilustre deputada Miriam Rios, que recentemente fez uma declaração que pareceu ter saído do intestino dela, né? Porque não falou nada mais além de, com perdão da palavra, nada mais além de muita merda. Eu acho que o Igor Greco representou muito bem a minha opinião a respeito de tudo que ela falou. Eu acho que vai ser redundante refutar a fala dela aqui. Acho que toda a comunidade ateísta e até mesmo muitos cristãos vieram falar que a fala dela estava muito equivocada, né? Confundir homossexualidade com pedofilia é uma coisa gravíssima. E, diga, William. Mas eu quero ter meu direito de ser intolerante. Eu quero ter meu direito de poder reclamar das pessoas que eu não gosto. Por quê? Por que eu quero ter esse direito? Vamos tentar desmiuçar um pouco mais a situação. E mais, ser tolerante em todas as situações. Vamos pensar em algo um pouco maior do que religião. Comportamento geral. É tolerável todo tipo de atitude de uma pessoa? O que faz uma atitude ser tolerável ou não? Só, assim, retomando o tema da Miriam Rios, né, paradoxal, assim, ver que numa sociedade, em pleno século XXI, a gente tem a mentalidade, assim, medieval, né, porque se a gente for lembrar, não muito tempo atrás, os canhotos eram discriminados da mesma maneira que os homossexuais estão sendo discriminados hoje em dia. Se você trocar a palavra homossexual por canhoto, é igual, é a mesma retórica, é o mesmo cunho discriminatório. Então... Aluno canhoto, obrigado. O cara tinha que saber escrever com a direita. Meu avô. Era ensinado, não existia eles apanhavam. Meu avô apanhava quando usava a mão esquerda. Ele come com a mão esquerda, ele faz várias coisas com a mão esquerda, mas escrever é com a direita. Então, pensando em transpor essa metáfora, né, para a questão da sexualidade de cada um, né, porque nem estamos mais falando em opção sexual, nem se fala mais em opção sexual. Interessante é que a população tem uma criatividade para ser discriminatória. Acredite, já vi gente discriminar por astrologia. O cara é do signo de Leão, discrimina. O cara de... Sério, as pessoas conseguem... Por isso. Mas, enfim, o que leva uma pessoa a discriminar alguém? Bem, o que você me diz? Na sua opinião? Eu acho que a questão da intolerância tem muito a ver com a não aceitação do outro, né? Com a não aceitação do diferente e com o problema de você achar que todo mundo tem que pensar da mesma maneira que você. Acho que esse é o... Como é que posso dizer? É o cerne, assim, da questão da intolerância e do totalitarismo. Exatamente. Quando nós falamos em coexistência, nós estamos denominando algo como, bem, na minha interpretação, algo como diferentes opiniões conseguirem viver de maneira junta, cada uma se respeitando. Não quero dizer que eu seja obrigado a fazer o que eles façam. A melhor maneira que eu encontrei para conseguir encaixar isso é cada um no seu espaço, cada macaco no seu galho, fazendo o que lhe interessa, mas sem obrigar os outros. E compartilhando determinados espaços em comum, porque não adianta eu dizer, eu não tenho nada contra negros, mas quero eles bem longe de mim, né? Como o nosso deputado Jair Bolsonaro fez outro infeliz comentário com relação a Preta Gil, né? Acho que
Eu não sou lá fã do CQC, pra falar bem a verdade, mas foi bem infeliz o comentário quando ele falou que na casa dele não se aceitava relações promíscuas, dando a entender que a promiscuidade, no caso, seria interracial. O engraçado é que nessa hora a Preta Gil perguntou sobre uma mulher negra, mas ele entendeu como homossexual, como se fosse justificado. Não, e como se... Falando nisso, isso me lembra um caso de intolerância nem religiosa nem racial. Quando playboys surraram uma doméstica e depois foram justificar. Nós achamos que ela era uma puta. Não, é como se uma prostituta fosse um ser passivo de agressão física pelo fato dela ser prostituta. Né? Inclusive, pessoal aqui de Curitiba, se eu não me engano, semana que vem, ou daqui a 2 semanas, quando que vai ser a Slut Walk daqui? Dia 17. Dia 17 de julho, estão todos convidados a participar da nossa Slut Walk, a Marcha das Vadias. Acho que apesar de fugir um pouco do tema, é pertinente falar, porque é um grande grito aí da mulherada contra... Você quer contar como começou a história da Slut Walk? Eu acredito que seja muito a ver com o nosso tema. Tem a ver, sim. Um policial... Sim, claro. Eu postei no meu Facebook quando saiu a notícia, assim, a primeira. Certo. E o que aconteceu? O policial estava proferindo uma palestra sobre segurança, de modo geral, num campus de uma universidade, e ele simplesmente falou o seguinte, que as mulheres deveriam usar roupas mais adequadas para não serem estupradas. Ou seja, ele está querendo eximir a culpa do estuprador e botar a culpa na vítima. Qualquer tipo de violência praticar, eu acho que qualquer tipo de ato violento dessa ordem é impensável colocar a culpa na vítima. Eu mesmo dizer, cara, tem um pedófilo ali, a criança tá ali, a criança tá pedindo, afinal de contas ela é criança. Acredite, eu já vi pedófilo apontar isso daí. A menininha de 6 anos estava como é que era? Me insinuando pra mim. Criança de 6 anos se insinuando. Tá, mas... Mulher se insinuando pra um cara que ela nunca viu na vida. A questão é, o que é mais prejudicial? Uma pessoa que não consegue controlar os seus desejos? Ou uma pessoa que está se vestindo como quer, provocando um pouco as outras? Não, o mais paradoxal é o seguinte. Se você pegar uma mulher, sei lá... Se você pegar 2 mulheres, uma mulher de 20 anos e uma mulher de, sei lá, 80 anos, e as duas se vestindo da mesma maneira, será que o estuprador vai escolher... Será que a de 80 anos vai suscitar a atração sexual? Minha questão é essa. Boa sorte para o estuprador com muito Viagra. Então... Brincadeiras técnicas aqui na frente, a parte, a questão é essa, gente. É a questão da coexistência. A questão da coexistência é um assunto relevante. Mas porque... vale o seguinte, a Slut Walk, ela ganhou bastante notoriedade em vamos assim, profundos, por causa muito do pensamento islâmico que tem tomado conta na Europa. Também. Tem existido muitas denúncias sobre grupos islâmicos que simplesmente violentam mesmo mulheres lá, e depois vão dizer a culpa é delas que estão mal vestidas. A gente sabe que no mundo islâmico acontece, a mulher não está com aquela vestimenta toda e ela ser atacada por apedrejada isso. Em alguns países, como Irã, por exemplo. E muitos deles estão querendo trazer e importar esse tipo de comportamento para países europeus, para a Austrália, até mesmo para outros grupos nos Estados Unidos. Ainda vivemos num país em que não temos uma grande afluxo de muçulmanos entrando. Então não sofremos muito desse problema. Sobre isso, existe uma grande polêmica, porque na realidade existe toda uma agenda política contra os muçulmanos e a comunidade islâmica e a comunidade dos países árabes na Europa, pela questão de xenofobia, pela questão de imigração ilegal, etc. Mas, porém, contudo, todavia, né, é outro problema de coexistência, um problema eminentemente político, certo? No qual usa-se a questão da cultura para inibir um movimento migratório, certo?
Então, essa questão se torna bastante complicada. Por quê? Porque eu, como ateia, eu não posso dizer para você, William, vire ateu, abdique da sua fé no espaço público. Não, você é como é, certo? Só que aí entramos numa questão agora, que eu queria até levantar. Deixa eu terminar meu argumento, por favor. Então, assim, eu não posso enfiar a goela abaixo o ateísmo da mesma maneira que você não pode enfiar a goela abaixo um crucifixo, né, numa sala de aula, por exemplo, que é o caso que está acontecendo numa lei que está em projeto, lei estadual em São Paulo, que está em projeto de afixar crucifixos na sala de aula das escolas estaduais. Você não sabia dessa? Não. Pois é. Ok, mas agora nós mostramos um pouco do problema. Vamos pegar o exemplo desse caso dos muçulmanos, em que ao mesmo tempo nós temos o pensamento intolerante dos muçulmanos, de alguns grupos muçulmanos, sobre as mulheres, sobre diversas outras situações, e ao mesmo tempo nós temos o pensamento intolerante de parte da sociedade local que não aceita a imigração deles. Como nós resolvemos para conseguir trazer uma coexistência entre todos esses grupos? Quais são as variáveis que estão envolvidas nessa situação? O que está afetando a existência dessa coexistência? A possibilidade de eles conseguirem se encaixar? O problema é um problema eminentemente político, certo? Sabemos que nós somos duas pessoas, nós não temos todo o conhecimento do mundo, nós temos, querendo ou não, uma visão parcial da realidade. Sim. Esse é um problema que afeta muito mais. Só para citar um exemplo, aqui no Brasil é a briga entre evangélicos e o pessoal das religiões afrodescendentes. E vamos acabar dando uma opinião que envolve a nossa, certo? Não tem muito como se dizer que essa é uma opinião final sobre o assunto. Esse é um debate que vai muito longe. É um debate que ele está em plena ocorrência. Há muita violência no meio religioso, como já houve violência em diversos outros meios socioeconômico. Não só violência física, mas muita violência moral e simbólica. Exatamente. Eu particularmente, dificilmente eu vejo uma religião, não só a religião, como até a escola de modo geral, né? Como que a gente está educando os nossos alunos, os nossos jovens? Eu não acho que seja da maneira mais democrática do mundo. Acho que tem muita violência simbólica exercida, né? A educação que se impõe hoje em dia é muito mais na base do totalitarismo, na base da chantagem, na base do fica quieto e me escuta, do que na base de uma real democracia. Esse para mim é um dos primeiros pontos fundamentais e problemáticos da coexistência. É a falta de democracia, a falta de exercício democrático. Tá, só que se nós vamos tentar fazer... Nós resolvemos escolher um pouco desse programa para tentar fazer um pouco da nossa contribuição para que exista essa coexistência. Creio que você concorde, dentro da nossa comunidade a gente tenta levar ao máximo a coexistência entre as diversas opiniões que não tenham relação com o ateísmo. Sim. O que for, não interessa muito como a pessoa pense no que for que ela tiver na vida. Sendo ateia, estando em Curitiba, ela estamos de braços abertos para receber. E existem debates, né, acaloradíssimos. Com certeza. Dentre nós, assim, com relação a... Encontros antigos, existiam pessoas cristãs, pessoas que vieram, por exemplo, teve gente que já esteve na Arábia Saudita que veio em nossos encontros antigos. Então, a gente está aceito até para as pessoas que não são ateias, mas que saibam respeitar nós. Porque, querendo ou não, nós também temos uma demanda de respeito. Acho interessante a gente pensar como que a gente consegue esse respeito. Acho interessante, para dar nossa contribuição, dizer o que evita que esse respeito, essa coexistência aconteça, sabe? Tentar entender um pouco a cabeça, o pensamento, os argumentos de quem defende contra a coexistência. Uhum. Por isso, eu também gostaria de falar. Temos o telefone 041 4063 5996 para quem quiser ligar, quem quiser dar uma ajuda nesse debate, quem quiser oferecer argumentos pró, contra a coexistência, quiser citar informações. Mas eu acho que é interessante a gente começar com esse ponto. Sim, estamos partindo, né? Estamos partindo desse ponto, assim, apontando alguns exemplos gerais. Assim, também lembrando, perdão, minha cabeça é um caos. Skype, ateus em Curitiba, tudo junto, né? Vocês podem entrar em contato conosco também. Exerçam
né, como é que eu posso dizer, quem assiste a nós, eu falo que tem muita gente que assiste e não participa, ou tem medo, o pessoal tá no chat, e eu não quero participar. Gente... À vontade. A gente tá num ambiente que é bom escutar para todos. Exatamente. Querendo ou não, esse problema, especialmente acho que nesse programa, coexistência é uma coisa que afeta todo mundo. Então, participem. A melhor maneira de você ter suas opiniões respeitadas é você conseguir falá-las. Como, por exemplo, né, eu acho que exemplos aí que estão... Marcha da Maconha é um exemplo claro disso. Não, é um exemplo claro de falta de coexistência, né, no caso, que é um tema muito polêmico, obviamente, com relação às marchas que estão acontecendo, principalmente a Marcha da Maconha. A gente teve aí uma decisão do governo do estado de São Paulo que foi contra, e aí teve o STJ que falou, peraí, o STF, perdão. E o STF pega e fala, peraí, vocês estão proibindo as pessoas de expressarem uma opinião de forma pacífica? Mas o que leva uma pessoa a querer proibir expressar a opinião de forma pacífica? Bem, no caso do governo de São Paulo, que tem uma tônica política bastante conservadora, para não dizer outra coisa... Mas é só a tônica política conservadora ou tem mais outro motivo? Não, principalmente a tônica política. No caso do governo de São Paulo, ela é motivada por uma polícia truculenta e é motivada por um governo que... Quer dizer, o governador não sei, né? Porque José Serra tem um passado bem negro, ele foi contra o aborto, mas abortou, a mulher dele abortou, enfim. Eu acho meio perigoso falar nessa situação então, de citar política. Não quero citar o nome de políticos, né? Mas da política do estado de São Paulo, que é um tanto conservadora, e um tanto negligente em muitos aspectos, dentre eles um aspecto democrático das pessoas se manifestarem. Aqui em Curitiba a marcha também foi proibida, certo? Marcha da Maconha aqui em Curitiba também foi proibida, cujo governador é do mesmo partido que o governador José Serra. Cuidado. Não é do mesmo partido? É do mesmo partido, tá. Só lembre que o ex-presidente da mesmo partido é a favor, né? Pois então, eu estou falando de políticas de governo, não de pessoas. Na verdade... É que o Fernando Henrique agora, quer queira, quer não, se isentou desse compromisso com o partido. Então ele tá à vontade para falar o que ele quiser. Na verdade, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, sabia? Eu lembro de ter visto uma pesquisa recente, há um tempo atrás, era relacionada àquelas da neurociência. Questão de verificar a atividade cerebral e tudo mais. Ela conseguiu identificar, não lembro exatamente da fonte, conseguiu identificar que pessoas com pensamento conservador, elas estão muito mais ligadas ao medo. Elas têm muito medo da sociedade, de vários aspectos da sociedade, enquanto pessoas com pensamento mais liberal, elas não sentem mais tanto medo, mas elas têm uma coisa mais, um pouco mais movidas, às vezes, não digo curiosidade, não lembro bem qual foi o termo que ele usou. Então, o que eu acredito, experiência, é que essa parte dessa intolerância se motiva muito pelo medo. O que acontece? Existem comportamentos que a gente não tolera. Um exemplo claro, homens-bomba. São atitudes que não têm possibilidade de você tolerar. Comportamentos criminosos. Não tem possibilidade de se tolerar uma coisa dessas. Só para citar um exemplo, a questão da maconha. Existe uma linha fina entre o que separa entre as pessoas que argumentam que maconha é questão de criminoso e as pessoas que dizem que estão se sentindo discriminadas, com razão, por serem usuárias. Eu acho que esse é um exemplo claro sobre como que é difícil você separar, às vezes, como é o medo, a questão, às vezes, de criminalidade e a questão de tolerância de pensamentos aceitos. Eu acho que ali você consegue... Sim, claro. Eu acho que eu não consigo me fazer muito claro o que eu quero dizer com isso. Bem, para não dizer que nós somos apologéticos à maconha, bem, eu acho que como aqui temos um livre exercício de praticar nossa opinião... Não uso, não gosto, no way. Mas eu particularmente não vejo a maconha como uma ameaça à sociedade. Então eu gostaria de saber, assim, eu conheço pessoas que fumam e elas não oferecem risco nenhum à sociedade, eu garanto pra vocês. E principalmente quando fumam. Enfim, mudando de assunto,
A gente tem outros 2 pontos aqui importantes, que é a questão das... a gente está falando da coexistência. Estamos falando de uma opinião que é pertencente a uma minoria. Vamos falar de outras 2 minorias, né, que através de manifestações e de marchas conseguiram ter suas vozes ouvidas, né? Tem gente que fala, mas por que tanta marcha, né? Se a gente for lembrar, na década de 60, 70, nós tivemos 2 movimentos que se destacaram muito nos Estados Unidos, infelizmente não muito aqui no Brasil, pelo fato de estarmos sob um regime de exceção, né, para não dizer ditadura militar. Que foi muito motivada pelo medo. Lembra a famigerada marcha? Não, deixa eu só terminar. Certo. Então, o movimento negro e o movimento feminista. Até então não se pensava, até então você tinha apartheid como política pública na Inglaterra, na África do Sul, e você tinha nos Estados Unidos locais segregados para negros e para brancos, né? Rosa Parks que o diga, né, que sofreu tanto preconceito. E temos também o movimento feminista, que é diferente do femista, né, que o movimento feminista prega, em primeiro lugar, a questão não de que homens e mulheres sejam iguais, mas que sejam tratados de maneira, Só uma questão, igual. Como eles conseguiram a coexistência deles? Porque a gente está pintando o quadro. Na década de 70 eram movimentos discriminados. Negros e principalmente os homossexuais, antes daquela de Stonewall. Uhum. Como eles conseguiram chegar ao nível de hoje? Porque eu acho que interessa a todos os ateus hoje que exista um pouco mais de respeito pelo ateísmo. Também acho. Não quero um pouco me fazer de vítima, mas é sabido que, segundo pesquisas, o ateísmo, comparando com diferentes religiões, ou comparando até mesmo com a opinião sexual das pessoas, o ateu é o cara mais odiado pelo maior número de pessoas em quase todas as pesquisas. Até a Veja declarou isso, dizendo que os ateus são as pessoas mais odiadas da sociedade brasileira. Elegeriam como é que é? Como é que era a questão? Tinha lá, você elegeria um presidente negro, ateu, um presidente negro, homossexual. Ok, então tem esses... você elege várias pessoas, mas o ateu, de jeito nenhum. Ouvi declarações de pessoas que preferem ter filhos assassinos a filhos ateus. Porque o assassino, pelo menos tem a chance de, no leito de morte, né, segundo a religião cristã, se arrepender e ser salvo. Mas, né? Não é... Mas por que a gente deveria coexistir com essa pessoal e não simplesmente buscar eliminar uma igreja, eliminar a religiosidade entre as pessoas? Bem, eu parto do princípio que... Por que seria melhor? Porque, em primeiro lugar, nós somos um grupo minoritário, e infelizmente nós somos um grupo minoritário. Eu vejo a religião como uma instituição bastante danosa e uma prática social bastante danosa em vários aspectos sociais. Eu acho uma prática social muito condescendente, porque parte do pressuposto que as pessoas são burras e não conseguem tomar consciências por si próprias. Eu vejo dessa maneira. Se você for ver países como... sei lá, vamos pegar a Escandinávia aí. Eu sei que é meio fora do nosso contexto, mas as pessoas vão à igreja muito mais para convívio social do que por acreditar de fato em deuses. Então, assim, então, dá para eliminar uma religião inteira? Não. Você tem comunidades pautadas na religião, você tem projetos sociais que são pautados por pessoas religiosas. Eu conheço uma das melhores amigas da minha mãe, que é agnóstica. Eu não sei se é ateia ou se é agnóstica. Enfim, uma das melhores amigas da minha mãe, uma pessoa muito competente, psicóloga, muito capaz, é uma freira e trabalha com crianças de uma fragilidade socioeconômica bem pesada. Para quem mora aqui em Curitiba, a instituição fica no Tatuquara. E ela faz um trabalho ótimo. Periferia da periferia, eu diria, assim. Porque é bem ruim. Se a criança não tivesse dentro da instituição, que é financiada pela igreja, ela provavelmente estaria no crack ou alguma coisa assim.
Lembrando certo. Que o telefone, para quem quiser conversar, falar alguma coisa, é 041 40 63 5996. E temos o Skype, Ateus em Curitiba. Tudo junto. E só voltando, assim, se eu acho isso bom, é claro que eu acho isso bom. Mas pra mim é motivado é motivado por uma causa errada. Porque muito da bondade cristã é motivada pelo quê? Pelas famosas frases de Jesus Cristo, amai-vos aos outros e amai ao próximo como a ti mesmo. Mas qual é o objetivo final? Chegar ao reino dos céus. Na verdade, eu acho que muitas pessoas se movem mais pelo seu próprio coração. E acabam mas aí que tá. Acabam encontrando dentro de religiões iniciativas que motivam e que fazem as pessoas tentarem buscar, sei lá, um mundo melhor. Mas aí que tá. O melhor argumento que eu encontrei até hoje para a coexistência. Porque nós vivemos num mundo cheio de problemas. Vivemos com situações em que nós temos que trabalhar juntos para resolver esses problemas. Se nós vamos tentar dividir esse mundo por causa de uma religião ou por causa de algum pensamento que as outras pessoas não consigam se entender, a gente vai perder força para resolver esses problemas que afetam a vida de todo mundo. Então, vale a pena arranjar briga, arranjar encrenca por causa de uma religião ou por causa de alguma situação que não seja assim tão importante? Um outro aspecto que eu gosto muito de salientar é o seguinte: a gente muitas vezes confunde briga com debate, certo? Tem gente que, infelizmente, debate é necessário para coexistência. No Brasil, infelizmente, a gente pega e fala, fulano está brigando, enquanto, na verdade, estamos trocando ideias. Religião, política e futebol não se discute? Pois é. Não, podemos dar exemplo aqui. O pessoal comentou no YouTube que eu tava brigando com o Rocco, eu tava brigando com o William. Então, não tem nada a ver. Eu só estou defendendo as minhas opiniões e a gente tá num debate até certo ponto. O debate é calorado. Saudável. Beijinho aqui de pai, por favor. Depois. Não fala isso que senão eu vou pensar coisa errada. Tá. Voltando, né? Então, voltando à questão da diferenciar debate de briga. O debate, geralmente, ele costuma ser mediado por por um ímpeto do cérebro humano chamado razão. Ao passo que a discussão, ao passo que bater boca, a rinha, enfim, já envolve emoções, já envolve subiu sangue na cabeça. Não que num debate você não tem emoções, porque, claro eu sou apaixonada. Só uma questão, nem todo mundo quer debater, quer ter suas crenças questionadas. Tem muitas pessoas que fazem o que a gente chama de eutanásia intelectual. Simplesmente. E elas têm o direito de fazer isso. Infelizmente, elas têm o direito de fazer isso. Você pode entregar seu cérebro para a Igreja Universal do Reino de Deus. Conheço pessoas inteligentíssimas que fizeram isso. Tem muita coisa para se preocupar na vida. A gente entende que algumas não queiram discutir religião com isso. Só que como que a gente consegue preservar uma sociedade em que algumas possam debater e outras possam ter o seu direito à eutanásia intelectual garantido, sem que uma afete o espaço da outra? Pois é uma questão muito complicada. Eu acho que a melhor maneira de resolver, assim como eu falo que tudo na vida se resolve através do diálogo. Eu acredito muito na força do diálogo não agressivo, certo? Da mesma maneira que eu tenho um amigo católico, onde eu aprendo muito sobre as políticas públicas da Igreja Católica com ele. Sim, a Igreja Católica tem uma agenda política fortíssima. Todos sabem disso. Todos sabem. Eu já falei sobre a Concordata Brasil-Vaticano. Exato. Certo? Então, existe essa maneira, esse diálogo. Eu tenho uma amiga que é da Universal, uma mestranda em geografia. Está em pleno mestrado e é da igreja. Como ela consegue conviver com esse duplo pensar? Não faço a menor ideia. Religioso não torna uma pessoa menos capaz de ser cientista que ninguém. Mas é uma questão... Temos que tomar cuidado com nossos preconceitos nesse ponto. Sim, nesse ponto nós temos que tomar. Inclusive, um dos maiores geneticistas é cristão. O autor da teoria do Big Bang era padre? Pois é, então, assim, é uma coisa que pra mim, eu não compreendo. Pra mim é difícil entender. Mas, cabe a nós conversar e tentar compreender, certo? Pessoal, vamos dar um intervalo agora. Acho que uns 10 minutos aí, menos até. 5 minutinhos. 5 minutinhos no máximo.
Já voltamos e queremos, por favor, participem, exerçam seu exercício democrático de falar no programa. Certo? Voltem que estaremos daqui. O que foi? Tá, mas o roteiro serve pra gente ter segurança. Seriously and deeply, what's your answer? What's your answer to this problem that human beings have lived this way for millennia upon millennia? Why haven't they changed? Why haven't you, who are listening now, why haven't you changed? You know, if you don't change, what's the consequences are? You'll be nationalistic, you'll be tribal, insular, isolated, and therefore have no relationship globally, fighting. We let more and more arms destroy each other. Why don't you, if you are very serious in this matter, why don't you ask yourself a question? Who am I, a human being, who went through all this? Haven't I changed? What would be your answer? Even you are not serious, you're going to live a very, very superficial life. And that superficiality temporarily satisfies you. Or you really don't care. As long as you have immediate pleasures, immediate satisfactions, you really don't care. You don't care for your children if they are murdered. You really have no deep love, affection for them. If you had, you wouldn't all wars. So, apparently, none of these things mean anything to you. Well, probably, you're so deeply conditioned psychologically. If you are biologically conditioned, that's a different matter. But psychologically conditioned. And there is nothing wrong with it. Look, unless that there is of course, life is one pleasant unitary living. So, in the same way, our consciousness is common to all mankind. Now, if I radically change, surely it affects the rest of your consciousness as well. Why don't you change?
Então, gente, voltando aí de um breve intervalo, né, onde o Diogo passou para vocês aí um vídeo, nós gostaríamos de começar. Nós falamos um pouco de alguns exemplos do que é coexistência para nós, por que ela é benéfica, e agora a gente vai tocar num assunto, na ferida, assim, perguntando por que, o que impede, né, essa coexistência. Falamos um pouco do aspecto político, né? Nós somos seres políticos e acabamos por para exercer a nossa democracia. Religiosa, né? Coexistência diversas, coexistência com pessoas de outras sexualidades. Sim, mas é que isso é relevante para nós porque as pessoas não conseguem. As pessoas não conseguem conviver com ateus. Ateus, no geral, são vistos como pessoas comedoras de criancinha, como assassinos sem escrúpulos e como que ateu nunca sofreu preconceito por ser ateu. Poucos. Então, assim, eu acho que um dos motivos que induz as pessoas a serem intolerantes conosco, com nós, com ateus, é a questão, em primeiro lugar, do dogma religioso. Eu já toquei nessa tecla 500.000 vezes nesse programa. Dogma é aquela verdade incontestável, que é um dos pilares da religião. É a incontestabilidade da verdade, a incontestabilidade da palavra. Certo? O cristão fala tanto em amar o próximo, mas quando é para amar o ateu, ele não consegue, né? O cristão fala tanto em perdoar, mas esse Deus cristão, ele é meio contraditório. Fala em não julgar, mas julga os homossexuais. Não só. É que assim, a gente se identifica com a causa homossexual. Muita gente pergunta, por que ateu se identifica tanto com o homossexual? Eu acho interessante o caso do homossexual, porque o único argumento... É ameaçador, troca o homossexual por ateu. Não, o único argumento razoável que eu vi sobre contra o homossexual é religioso. É porque Deus não permite. Único. Então, razoável? É razoável, razoável que seja explicado e utilizado nesse sentido. O único razoável, ironicamente falando. Isso. Tá, desculpa, não peguei ironia. Então, existe muito, e eles estão, vamos dizer assim, ponta de lança hoje na briga por direitos de minorias. Hoje, quando se fala em questão de minorias, lembra-se diretamente como homossexuais. E eles até em alguns aspectos são muito mais, vamos dizer assim, sofrem muito mais preconceito que nós. Sim, porque por sorte os ateus ainda não são mais mortos no meio da rua, né? Homossexuais ainda alguns são. Homossexuais ainda sofrem violência e tal. Aqui mesmo em Curitiba, né, existe grupos de extermínio e existem certos grupos, né, neonazistas e tal. Eu não sei o que o neonazismo tem a ver com homossexual. Tá certo que Hitler era contra os homossexuais e tal. Sim, mas é paradoxal. Você vai lá pegar, digamos assim, vai pegar um filho de alemão, sangue puro, e vai apanhar na rua que nem um condenado porque é homossexual. Né? Esse é o primeiro passo para as contradições presentes. Aí entra um pouco na parte que eu falei do medo. Porque na cabeça deles existe muito aquele maniqueísmo. Bem contra o mal, o certo contra o errado. É pensamento o que é religioso. justo, o que não é. É maniqueísta. E qualquer coisa que nos aproxime do errado tem que ser extirpada, eliminada. Não pode ser dado chance ao que nos aproxima do errado. Eu não me lembro qual filósofo que fala da questão do maniqueísmo. Não sei também, de cabeça. Mas então, não pode ser aproximado qualquer coisa que aproxime eles do erro, tem que ser eliminado. E aí, eu acho que existem duas questões que são muito importantes quando existem, para as pessoas defenderem, irem contra a coexistência. A primeira é que existe um grande grupo com medo. Medo ou que se acha assim, mais importante ou superior ao... Pior ainda, se acha normal. E essa palavra que é muito complicada. A questão do normal. Superior ao normal, na verdade. Eu acho que essa eles se acham normais.
Porque a heterossexualidade... Ser cristão é normal. Ser cristão heterossexual é normal. Fora disso, você já está saindo da linha. Nesse ponto entendi qual a definição de normal. É aquela coisa, você está encaixado naquele quadradinho. Aproveitando esse medo, que é um sentimento das pessoas, que existe demanda e sempre vai existir demanda do medo nas pessoas, existem pessoas de má fé que se usam dessa questão para conseguir apoio às suas políticas. E fomentando bastante medo na população, eles conseguem trazer a população para o lado deles. Falando um pouquinho de política, sabe o que eu lembrei quando você fala de medo? O que é? Eu lembrei Existe um vídeo muito interessante que é lavagem cerebral feita fácil. Made easy. Ele é ótimo. Ele foi feito baseado em religiões e no processo que você vê de religiões. É um processo que você consegue encontrar facilmente dentro de várias religiões. E lá eles citam bem que quando você, para se tornar líder de culto, você tem que incutir medo nas pessoas. Você tem que incutir essa questão de nós contra eles. E as pessoas, elas não vão questionar qualquer política que você faça, qualquer preconceito que você faça. Elas vão aceitar e vão levar à frente. Uma coisa bem interessante eu lembrei agora da Regina Duarte, fazendo propaganda pro... medo. Gente, vocês lembram? 8 anos de política FHC, né? Enfim, não política FHC. Ele seguia bem a cartilha. E não puxando depois o saco de PT ou não. Alguns petistas radicais dizem que ele virou um PSDB, o PT, depois no poder, etc. Mas essa é outra questão política e cada um... Eu só lembrei do argumento do medo porque a Regina Duarte falava: eu tenho medo desse novo governo que está por vir. Eu tenho medo que todas as conquistas do Fernando Henrique, que a inflação volte, que a gente volte para as filas para comprar leite. Enfim, cadê o argumento racional para isso? Exatamente. Pessoas movidas por medo ficam assim, paralisadas. Elas são movidas por um sentimento de trauma. Sabe uma das coisas que motivou a marcha? Pela família, pela pátria e pela tradição. TFP? Lá na época, aquela pouco antes da ditadura militar, era medo de que os nossos jovens virassem hippies. Caramba, se eles soubessem o que veio depois, não, tá bom, não vou tirar sarro de alguns jovens. Se tem até colorido hoje em dia. Calma, olha o preconceito. Deixa não, eles nada contarem contra. o que eles quiserem. Eu tive alunos coloridos super inteligentes, mas por favor, não usar calça amarelo fluorescente com blusa rosa com bolinha verde. Tá, você não gosta dessa combinação de cor, deixa eles viverem do jeito que eles gostam. gostam. Eles são felizes, alguns são muito felizes. Eles sejam felizes como eles quiserem. Ou inclusive passam no vestibular. Só que ela não gosta. Falando nisso, o que separa entre eu conseguir conviver e respeitar a pessoa e eu poder reclamar de alguém, né? Porque também eu também sou humano. Eu não vou reclamar, William, que fala, não deixa eu falar. Como é que a gente faz? Pra você, no caso, você pode dar um cotoquinho, assim. Então, gente, só lembrando, mais uma vez, telefone 41 Curitiba 4063-5996, Skype Ateus em Curitiba. Cadê a participação de vocês? Está aqui em cima. Eu sou péssima para essas coisas e espero que eu tenha apontado certo. Ela não tem vocação para moça do tempo. Não. Apesar de ser geógrafa. Mas enfim. Voltando aqui ao nosso pequeno roteiro. Então, posso ler? Tá, faz. Um dos motivos pelo qual eu acho que nos impede a coexistir, né, é o fato de que todo e qualquer ser humano, por mais que tenha capacidade de autocontrole e a vontade de dialogar, chega em um determinado momento que ele se intitula o dono da razão e da moral. Certo? As pessoas têm um limite do que aguentam. Uma hora elas simplesmente querem fazer do jeito delas. Exatamente. Algumas mais e outras menos. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu dei da minha prática docente.
Eu acho essa sandália Crocs uma coisa ridícula. Ridícula. Ai, discutir de moda agora? Não, deixa eu só dar um exemplo de coexistência. É um exemplo bem didático, né? Porque estavam me acusando de ser muito academicista, eu vou falar da sandália Crocs agora. Então é o seguinte, e aí o que acontece? Alguns pedagogos e a direção da escola começou a proibir, em função da aula de educação física. Dizem, né? Mas quando você ia para a sala dos professores, o que você ouvia? Ai, porque é ridículo, ai, porque é feio, ai, porque é escroto, ai, porque é isso. E daí, eu como professora, falei o seguinte, né? Gente, leiam um regimento escolar. Tá escrito que não pode usar Crocs? E eu acho ridículo. Mas agora, dizer que os alunos não podem usar porque eu acho ridículo, pelo meu senso estético, se fosse assim, né? Muita música não existiria se fosse pelo meu senso estético. Embora eu ache que muitas músicas promovem a lavagem cerebral e alienação das pessoas. Sim, né? E aí vale lembrar nessa questão, pelo meu senso, querer decidir pelas outras pessoas. E por isso puxa gancho para uma coisa bem importante de ser dita. As leis que os evangélicos estão puxando no Congresso Nacional, ao longo do Congresso. Cara, procurem na internet, vocês vão encontrar cada coisa. Cada coisa que, olha... Tem um Tumblr, agora tem que achar o nome dele, eu acho que é... Eu não vou me lembrar agora. Depois a gente coloca, a gente informa e afins. Opa, chegou a nossa... mais pra frente eu gostaria de... É questão de... Todo mundo já sabe um pouco sobre a questão do ensino religioso, pago com dinheiro do Estado. Gente, isso aqui não é Jô Soares, mas eu sou viciada, confesso, desculpe cortar. Tá, obrigado. Não, obrigado. Então tá. Todo mundo sabe sobre essa questão. Tem projetos de lei que querem colocar crucifixos em todas as igrejas, todas as escolas paulistas. Tem projetos de lei que estão... Você está sabendo agora que eles estão querendo fazer a marcha da heterossexualidade? Desculpa, eu não sabia dessa. Isso pra mim é novidade. O dia do orgulho heterossexual, na verdade. Gente, eu não entendo. Não me importa. Eu vou numa boa, eu iria numa marcha dessa como eu iria na marcha do orgulho homossexual. Não, William, uma coisa, outra coisa. A questão é motivo, não há motivo. Não há motivo para uma marcha de orgulho heterossexual. O heterossexual é discriminado na sociedade? O heterossexual é discriminado na sociedade? Mas que se faça que nem eu faço o carnaval, pra brincar. Eu vou ser bem sincero. Eu não gosto de me meter na decisão de uma pessoa que concorda ou não comigo. Bem, eu sou heterossexual, então a questão é heterossexual. Mas eu não gosto de me meter. Se eles querem fazer, o problema é deles. Deixa eles fazerem. Do mesmo jeito que os homossexuais querem fazer, façam. Só que aí que tá, vamos voltar à velha questão. Será que a Miriam Hills tem direito de demitir uma pessoa porque ela é homossexual? Aí é discriminação. Então. Essas marchas heterossexuais, essas marchas de orgulho branco, são motivadas para justificar uma intolerância com as minorias. Sim. Não tanto. Sim. Não tanto. Tá. Ok. O que eu gosto de considerar é o seguinte. Olha que legal o exemplo da coexistência aqui. Existe sim um movimento tradicionalista, existe sim questões até interessantes no tradicionalismo. Questões de... qualquer mudança que você vai ocorrer na sociedade, você não sabe o que vai acontecer. Então existe sempre dá para dizer, esse atrito que evita qualquer mudança. É justificável. Medo, querendo ou não, sendo um sentimento ainda é justificável. A questão é deixar de ser racional por causa do medo. A questão é se levar por um líder que está manipulando alguém utilizando o medo. Esse é o grande problema. Essa questão, por exemplo, da marcha. Eu tenho vamos dizer assim, o limite bem simples. Contanto que não prejudique ninguém, tudo é liberado. Se eles querem fazer marcha, não prejudica, aceitou? Libera na boa. Não, mas... Ui. Ai. Não, gente, é só uma... Eu acho que essa questão de liberdade individual é uma coisa muito pertinente a ser discutida.
Né? Porque... ela é extremamente importante para se discutir coexistência. As pessoas têm o direito à sua liberdade, porque, querendo ou não, as pessoas são diferentes. Cada uma sabe o que lhe interessa para ser feliz, cada uma sabe o que lhe faz feliz. E, querendo ou não, é uma coisa diferente da outra. Então, cada uma que tenha direito a buscar o que ela quer, o que seja um sucesso, o que for. Mas que não se envolvam, não se atrapalhem entre si. Como eu já citei no começo do programa, existem problemas que atrapalham todo mundo. Se ficarmos encontrando conflito, se ficarmos criando polêmica, criando divisão por causa de um problema que não tem nada a ver, que não prejudica ninguém, a gente está criando, a gente está evitando, a gente está dificultando que as pessoas se unam para resolver um problema em comum. Então, pergunta feita por Dias. Vocês são a favor da marcha da maconha? Eu sou. É que provavelmente ela possa ser usada depois que iniciamos o programa. Com certeza. Sim, absolutamente. Assim como a favor da marcha da maconha, a favor da marcha da liberdade, a favor de qualquer marcha que se faça, desde que não seja uma marcha motivada para disseminar preconceitos desde que não prejudique ninguém. Seja motivada pelo ódio, né? Principalmente. Uma marcha skinhead, por exemplo. Vamos dizer assim, marcha skinhead ou marcha pelo direito de discriminar, né? Como diz a Miriam Rios. Lembrando uma vez, temos o nosso telefone, 41 4063 5996, Skype Ateus em Curitiba, aqui em cima, em algum lugar. Olha, nesse ponto eu até sou meio polêmico. Eu acho que as pessoas elas têm que ter um espaço onde elas falem o que pensam, seja lá o que for. Sim, esse é o exercício básico da democracia. O que acontece é o seguinte, a maneira que eu enxergo, existem várias pessoas diferentes, desde as pessoas mais radicais às pessoas mais moderadas. Se você acaba querendo cortar totalmente essas pessoas radicais, mesmo que elas façam uma coisa ofensiva, você não permite que elas discutam, você não dá um espaço, ela pode acabar, como eu posso dizer, ela cria o próprio espaço em que você não tem nenhum controle, e aonde ela vai disseminar a própria informação. É muito o que aconteceu, por exemplo, na internet, quando ela foi criada, e eu acho que é um exemplo claro de por que a internet é tão cheia de becos neonazistas. E o grande problema é que se você é uma pessoa curiosa, um adolescente curioso, simplesmente entra em contato com isso, ele não vai ter uma questão e um argumento recente contra. Eu era uma adolescente curiosa com relação ao ateísmo, viu? Eu demorei para ser. Então uma das grandes culpadas do meu ateísmo é a internet, com certeza. E o saudoso site Sociedade da Terra Redonda, o STR, o saudoso fórum. Nossa. Só que quando você, quem for forista da STR, por favor, entre em contato, porque eram bons tempos, né? Com certeza. Fechando parênteses, voltando ao William. Então, quando você acaba proibindo essa questão de uma pessoa falar, ela acaba... Não existe mais essa discussão, ela se atualiza aos argumentos contra ela. Mas a sociedade não se atualiza dos argumentos que ela está usando novos. E o que acontece? Ela acaba maquiando isso em diversos comportamentos diferentes e as pessoas caem e cometem o mesmo erro. Isso é uma coisa que eu enxergo acontecer. Eu sou um pouco a favor de que as pessoas possam falar abertamente o que elas quiserem, em espaços determinados, porque as pessoas também têm o direito de não serem importunadas, mas que exista algum espaço em que seja liberado isso daí. E nesse espaço, rapaz, não tenha dó de quem faz um argumento ruim, mas que elas ainda têm o direito de fazê-lo. Sim, vamos dar mais agora um intervalinho. Certo? Então, mais um intervalo aí a pedido do staff técnico. Ai, caralho de agulha. Fala pessoal, seguinte, o canal Ateus em Curitiba Conversam estão com algumas atualizações e novidades. Acabamos de derrubar todo o nosso equipamento
técnico para a internet. Então, saindo dessa câmera aqui e indo para essa aqui. Seguinte, nosso programa está sofrendo algumas modificações. Como vocês podem ver, estamos com várias câmeras. Que maravilha, né? Que bonito! Que beleza! Outra coisa que a gente está vendo também para começar é outros 2 programas dentro do canal. Quem quiser participar de um programa onde seja falado sobre questões de irracionalidade religiosa, por favor, mandem um e-mail para ateusemcuritiba@gmail, ateus.em.curitiba. Haverá outro programa que também será discussões sobre religiões. E provavelmente outras ideias estão por vir. Quem quiser participar, por favor, falem com a gente, nos avisem. Venha, será muito bem-vindo. E agora, outros comentários que a gente precisa fazer. Primeiramente, o pessoal de São Paulo, de algumas comunidades e de alguns vlogs, tem vindo conversar conosco sobre a questão da Miriam Rios. Como vocês sabem muito bem, infelizmente, ela utilizou a questão da sexualidade com a pedofilia. Pedofilia não é opção sexual. Novamente, a gente tem que falar isso. Pedofilia não é opção sexual. E opção sexual é você gostar de homem, sendo homem, mulher gostar de mulher. Enfim. Questão de pedofilia já é uma coisa mais séria. É uma questão de alteração hormonal, principalmente. E uma alteração psicológica. Não tenho um conhecimento muito grande na área. Quem puder fazer uma especificação aí, quem puder responder a essa questão, a gente agradece. E também ficou faltando falar sobre outra coisa. Foi lançado um videozinho na internet onde os pastores superpoderosos falam sobre o Exu da Lama. Essa babaquice de Exu de lixo, Exu da Lama, Exu do Caramba 4, pessoal, só pra rir o vídeo, é só pra rir. Recomendo que vocês assistam e é melhor do que você assistir Sessão da Tarde novamente vendo a Lagoa Azul pela 80ª vez somente nessa semana. Foram passados na televisão. O que é? Foram passados 83 vezes na televisão. Se fizer, vai ser 84. Só desse ano? Só é nesse ano? Não, 83 vezes só é nesse ano, né? Porque sempre é filme inédito. É verdade. Que maravilhoso. Pessoal, vou mudar agora pro nosso outro estúdio. Continuem com a dupla e volto a falar. Participem. De 15 em 15 dias no Diasim.tv. Depois, provavelmente em 3 a 5 dias dentro do nosso canal no YouTube. Quem quiser participar, por favor, volto a falar. Reclamem, encham nossa paciência. Serão muito bem-vindos. Tchau, tchau. Voltamos nós. Agora voltando. Voltamos nós. Então, continuando de onde paramos. Estávamos falando sobre a possibilidade ou não de coexistência. Diversas questões sobre coexistência. Então, para nós, é uma questão complicada, às vezes, falar de coexistência, porque qual é o nosso principal meio de entender e interagir com o mundo? É através do uso da razão nos moldes pós-iluministas do século XVIII, vamos dizer assim, né? A partir do século XVII, XVIII, nós tivemos uma doutrina aí chamada racionalismo e tal. Eu não quero entrar muito no aspecto filosófico da coisa, senão alguém vai me bater.
Não, mas um dia eu vou falar sobre filosofia e ateísmo. Eu vou lançar, vamos lançar um programa. A gente criou um programa especial sobre isso. Aí eu vou pensar sozinha. Isso. Ué, gente. Não, mas não falando sério. Vocês têm. Eu acho que é importante a coexistência, né? Não é todo mundo que é engenheiro, nerd, técnico. Ótimo. Exatamente. Então, mas a questão é a seguinte. Nem todo mundo leva a sua vida pela razão. Sim, isso. E tem gente que simplesmente não quer levar a vida na razão, quer levar a vida. Diz até um nome um pouco meio porra louca, que é simplesmente sentiu, pulou de cabeça, vai. Não é a vida menos ou mais do que ninguém, é o interesse deles, às vezes a gente faz uma coisa dessa. Mas o que eu digo é o seguinte, William, tem gente que entrega a sua concepção de razão, ética e moral pros braços da igreja. Pros braços de gente de má fé, e isso é um problema. Isso é um problema. Por isso que eu tenho sérios problemas com a instituição religiosa. E com a noção de Deus e céu e inferno. Principalmente em religiões abraâmicas. Posso fazer então uma perguntinha? Pode. Então o teu grande problema é com as pessoas de má fé que se utilizam da boa vontade dos outros para promover um pouco de mal. Com certeza. Então esse é o problema que você tem dentro das religiões. É a questão do totalitarismo de pensamento. Que induz as pessoas a odiarem umas às outras, ao contrário do ensinamento do Jesus bíblico, certo? Exato. Porque existe aí uma divergência entre Jesus bíblico e histórico, tem pessoas que não querem nem saber a respeito. E daí, nesse sentido, as pessoas se sentem feridas, porque elas sentem que aquela coisa sagrada, né, sagrada é um conceito muito interessante, eu vou ter que trazer um dia num dos programas, assim, a discussão sobre o conceito de sagrado. Jesus Cristo, pro cristão, pro católico de toda sorte, ele é sagrado, é intocável, é aquela coisa que você diz aqui, isso aqui é uma caneca, você institui ela com sagrado, pronto, virou minha caneca sagrada. A gente tem o bule voador, a gente tem o espaguete, o deus espaguete, tem o unicórnio rosa invisível. Mas isso me lembrou uma coisa, esse teu argumento. Eu sempre me perguntei uma questão. Blasfêmia. Tá, o que tem? Lembrei de uma piada, mas depois... pela questão... Vocês já viram por acaso o vídeo do Pat Connell? Jesus era gay? Não. Vejam, é um ótimo vídeo. Não pela questão de provocação, pela questão de argumentação. Olha. Ele dá bons argumentos para isso, para realmente acreditar nisso. Só que eu acho uma coisa interessante, porque hoje, voltando à questão do homossexual, existe muito homossexual que é morto nas ruas por causa de um preconceito muitas vezes religioso. Agora faça uma pergunta. O que aconteceria com todo esse preconceito religioso, com todo esse poder da religião de querer se meter na vida do homossexual, condenar o homossexual, se fosse provado de uma vez por todas que Jesus era um gay? O que aconteceria? A gente salvaria vidas. Se o ódio muitas vezes é por causa de uma questão religiosa, levantando essa questão, a gente William, se fosse provado que Jesus era gay, provavelmente alguém iria dizer, não, mas é um erro de tradução, certo? Como é a maior saída da hermenêutica e exegese para... Mas existe uma grande questão de que não, a possibilidade de levantar esse assunto, a possibilidade de levantar a blasfêmia e de ofender alguém com esse assunto pode fazer benefício para a sociedade. William, eu estava dando continuidade. Mas a questão do erro de tradução, a questão o aramaico antigo, o aramaico novo, o grego, o latim. Isso aí, e do latim para os inúmeros idiomas, isso aí é a maior desculpa lavada, esfarrapada, para justificar alguns erros de tradução na Bíblia. Eu não sou o maior especialista nisso, né? É também possível tema para futuros programas, né? A questão da Bíblia, pegar alguns pontos da Bíblia do cético e discutir, né? Porque não basta só a gente ler no site, né? Nós aqui, né, procuramos, eu pelo menos, né, procuro fundamentar um pouco o meu ateísmo, né? Infelizmente a gente tem que estar munido de muitas vezes de argumentos que ferem a fé alheia, porque as pessoas vêm com argumentos que ferem digamos, a minha pessoa, né? Posso citar um outro exemplo de argumento que fere a fé alheia? Uma vez eu já ouvi uma discussão em que a pessoa falava, não, mas Jesus era sagrado porque nasceu de uma virgem. Eu olhei para a pessoa,
Cara, eu não sabia como podia fazer a pergunta. Quem garante a virgindade da moça? Sem ofender. Imagina você tendo que falar isso em público, na frente de um programa nacional. Olha, será que a tal Maria era tão virgem assim? Sem parecer ofensivo. Um dos erros de tradução da Bíblia é justamente esse. É o termo que usavam para virgem e para jovem moça, que foi traduzido igual. Agora, não me engano, teve uma passagem no Antigo Testamento, se eu não me engano, Putz, agora é o nome do capítulo, não vou lembrar. Acho que Isaías, se não me engano, devo estar errado. Mas tem uma passagem bíblica que diz o seguinte... Vou pôr a pergunta. Pergunta não está identificado. Vocês não acham que se Deus fosse 3 asteriscos, ele não teria criado Adão e Ivo? Não, pode colocar os 3 asteriscos, não é ofensa nenhuma pra falar. Adão e Ivo? Adão e Ivo, Gente, eu não sei nem por onde começar a responder. Olha, daí eu acho que vem o argumento da banana, né? Pra quem não sabe... Explique, por favor. Pra quem não sabe, foi dado lá nos Estados Unidos, nas longas discussões sobre criacionismo e evolucionismo, um argumento de como que a banana foi desenhada para o homem, porque ele tinha 3 sulcos que encaixavam na mão do homem, e cabiam certinho na mão do homem, na boca do homem, e na bunda do homem. Isso é prova de que Deus era homossexual? Como é que você... Tá. Tá, não, gente, eu não vou filosofar em cima da banana na bunda do homem. Não filosofe. Não, porque eu tenho costume, assim, de perguntar, né? Porque até a gente tava falando, né, um dos nossos amigos, o Rafael, ele ficou bravo comigo. Eu perguntei, mas o que é bom senso pra você, né? A gente tava falando, uma das questões de você ter coexistência é você ter bom senso. Tá, mas o que é bom senso? O que é moderação? Consenso. O que é consenso? A partir de quando o consenso deixa de ser consenso? Existe uma linha tênue, né? Quando deixa de ser consenso, passa a ser violência. Quando que a gente pode fazer um consenso e quando que a gente tem que agir? Quando que a gente pode tolerar e quando que a gente não pode tolerar? Pois é. Eu acho que é aberto, eu acho que é consenso. Eu acho que é reconhecido por todos que existem comportamentos que são toleráveis e existem comportamentos que não são toleráveis. E para isso qualquer linha. Leis, né? Existem, digamos assim, quer queira, quer não, as leis são fruto de uma discussão entre os nossos representantes políticos. Eu vou colocar em aspas bem grandes, porque eles não nos representam porcaria nenhuma, certo? Então, em teoria, o Estado, salva, assim, eu tenho muitas ressalvas com relação ao Estado. Isso faz de mim uma pessoa muito pior que comunista, uma pessoa anarquista. Declaro em rede aberta aqui. Mas, enfim, o Estado, em teoria, tem o interesse de salvaguardar o direito de todos e tem o interesse de promover uma discussão democrática a respeito das leis. Detalhe, essa discussão democrática inclui o nosso Código Penal, que não é alterado desde 1940 e lá vai pedrada. Falando em questão democrática, é só lembrar da marcha da maconha, que depois teve que se transformar em marcha da liberdade, né? Que depois foi autorizada por marcha da maconha. Mas enfim, voltando à questão da democracia, né? Se é possível ou não ter tolerância. É possível se as pessoas se abrirem ao diálogo, certo? Por isso que eu falo que o nosso Estado é intolerante. O nosso Estado, ele diz, temos, consultoria pública a respeito de transporte. Eu já fui numa dessas. Inclusive eu tive que ir lá na PQP para ir, e quando fui, eram cartas marcadas que faziam perguntas, eram perguntas consensuais, ou seja, não havia nada de democrático na questão da questão do orçamentária. Na verdade, é uma grande polêmica essa parte. Tá, fale. O que eu gostaria de falar é sobre a questão da coexistência. Eu acho interessante a gente puxar os exemplos da história. A gente está falando muito sobre coexistência religiosa. O que a gente está esquecendo, muitas vezes esquece, é que existem várias coisas que podem separar as pessoas. As pessoas podem torcer para times de futebol diferentes, gostarem de cores diferentes, terem
um ídolo diferente no Big Brother Brasil. São assuntos diferentes Caramba, gente. Que às vezes as pessoas podem... Ô exemplinho, hein? Mas só para citar como existem coisas diferentes para separar as pessoas. E na maioria das vezes, elas conseguem conviver numa boa com quem não concorda com elas. Por religião, elas não conseguem isso. Por quê? E citando os exemplos antigos, eu acho que tem 3 movimentos sociais que ensinam muito sobre como se faz uma luta para a coexistência. O movimento negro, das feministas e o dos homossexuais. Nos 3, se você for perceber, você pega os exemplos dos negros. A marcha do 1 milhão de homens que eles fizeram lá em Washington. Você via nos discursos, você via nos cartazes. Eu sou um homem, como qualquer outro. Nos cartazes dos movimentos feministas, principalmente depois da Segunda Guerra. We can do it. Nós podemos fazer isso também. Os homossexuais, parada do orgulho gay deles agora. A questão de nós somos como qualquer outra pessoa. E, junto com isso, eles sempre também têm aquela filosofia. Os que acham que vale mais a pena nos irem contra, serem intolerantes contra a gente, do que nos respeitarem, esses se acertem com a polícia. Os que querem agir de maneira ruim, os que querem agir de maneira violenta, preconceituosa contra nós, se acertem com a polícia. Isso eu acho uma questão interessante. Você pode perceber que existe o Estatuto da Igualdade Racial, existe o Estatuto, agora essa disputa para conseguir fazer a PL, são exemplos de, primeiro, nós queremos ser igual com aqueles que querem nos tratar igual. Aqueles que não querem e aqueles que querem partir para a violência, se acertem com a polícia. Eu acho que esse é o exemplo mais claro e mais interessante sobre a luta que eles fazem. E acho que essa luta pode ser puxada para nós, ateus, agora. Eu acho que esse é o foco mais interessante. Só relembrando, então, nosso telefone 4063-5996, Skype Ateus em Curitiba, todas as formas de contato aqui em cima. Certo? O ET Bilu se quiser entrar em contato conosco e trazer seu conhecimento também Só pode. Não vale contato por telepatia, tá? Porque por telepatia ninguém vai poder ouvir. Vai ter que ser uma coisa um pouco mais real, tá? Bem, gente, nosso roteiro está quase chegando ao fim, né? Então temos que tirar um balanço final disso. Eu acho que é interessante a gente puxar alguns argumentos agora sobre por que coexistência é uma coisa tão legal. Por que é legal? Porque é tão importante coexistência. Bem, eu acho, apesar de eu não ser... Acho que é bom a gente enfocar. Apesar de eu não ser hegeliana, certo? A ideia de dialética me é muito, como é que posso dizer? Firme. Me é muito cara, assim, certo? A ideia de dialética. Não precisa ser naquela sequência boçal, tese, antítese, síntese. Há quem fale em trialética, né? Porque o espaço também interfere. Mas, não me atendo à questão filosófica da coisa, eu acho assim, a questão da dialética é interessante por quê? Porque promove o diálogo, certo? O método socrático também, podemos colocar aí como exemplo. Certo? Então, assim, o diálogo é a melhor forma de você resolver os problemas, certo? Seja em que instância for, pessoal, seja numa instância profissional, certo? A comunicação ela é um método... melhor do que agir. Não, peraí, não, eu acho que as palavras devem ser acompanhadas de ações. Não, nesse sentido de falar alguma coisa que possa machucar alguém, é melhor do que você agir e machucar alguém efetivamente. Sim, mas assim, a questão é você deixar claro, estabelecer limites é uma coisa complicada, né? Como eu costumo dizer assim para os meus amigos, tem que botar limite nas relações. Isso é verdade, tem que se estabelecer limites sobre o que é tolerável e o que não é. Então, assim, eu, por exemplo, tenho amigos que são católicos, tenho amigos evangélicos, conheço um budista, eu sou carnívora, sou amiga de vegetarianos, quer dizer, carnívora... Onívora, porque eu não como só carne. Eu acho que quem tá mais pra carnívora aqui sou eu. Então, é uma questão assim de simplesmente respeitado. Da mesma maneira que eu acho chatíssimo assim quando alguém vem com uma opção de vida pra cima de mim, eu não vou querer jogar meu ateísmo
para a pessoa evangélica. Eu só vou questionar, mas por que isso? Por quê? Agora, se a pessoa se ofende com uma pergunta, aí já não é mais um problema meu, certo? Outro aspecto que é importantíssimo, por que a coexistência é fundamental? Você tem espaços onde, por exemplo, voltando ao assunto da religião e da política, você tem espaços de conflito que são alvo de disputas bélicas, como é o caso da Terra Prometida de Israel.